Opa, eu sou o Guduk e no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar desenhando alguns retratos dos personagens do Super 11, enquanto eu dou algumas dicas para vocês de como que eu faço para pintar os meus retratinhos. Mas antes, galera, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo e de se inscrever no canal, porque isso ajuda demais. Agora sim, bora lá pro Photoshop. E bom, pessoal, estamos aqui no Photoshop para fazer os nossos retratinhos dos personagens de Super 11 e eu adoro essa obra, sabe, galera? Eu jogo os jogos de Super 11 há muitos anos e quando eu vi que ia sair mais um jogo da franquia de Super 11 para os novos consoles como Nintendo Switch e PlayStation 5, eu fiquei muito feliz, porque é uma franquia que eu gosto demais mesmo, não só dos jogos, mas antigamente, quando eu era menor também, eu assistia muito dos animes, principalmente as primeiras temporadas com o Endo, com o Fubuki, Goenji, que inclusive são os personagens que a gente tá desenhando aqui hoje, e é engraçado porque eu particularmente não gosto de futebol, mas essa obra em especial me chamou muita atenção. Eu acho que é porque tem os poderzinhos e tal, e eu gosto muito dos poderzinhos que eles usam quando eles vão dar chute. Então eu tive que fazer uma pinturinha de alguns desses personagens. E eu comecei fazendo alguns sketches para ver se algum desses personagens que eu desenhasse ia me chamar mais atenção e ia me dar mais vontade de pintar. Então eu comecei com isso, né? Fazendo sketch de alguns personagens diferentes. Os personagens que eu desenhei hoje foram o Goenji, o Endo e o Kido, se eu não me engano é o nome dele, que é o carinha de óculos. E um negócio bem engraçado que eu percebi quando eu tava jogando os jogos é que esses personagens, eles têm nomes diferentes dependendo da onde que você tá assistindo. Esses nomes que eu falei são os nomes em japonês que a gente conheceu aqui no Brasil quando tava passando na TV aberta, mas se você for pegar a versão em inglês, os nomes vão ser completamente diferentes. O do Endo, por exemplo, era Mark Evans, eu lembro certinho porque eu jogava o jogo versão inglês no Nintendo DS e tinha esse nome que eu achava muito estranho, porque não tem nada a ver. Um outro personagem também que eu desenhei aqui que tem um nome diferente que eu lembre é o Fubuki. Fubuki é um clássico em termos de nome, né? Eu só lembro de Fubuki, mas no jogo era Sean Frost, nada a ver o nome. Mas os caras quiseram, né? Simplesmente mudar o nome de todo mundo e beleza. Isso daí vai deles. E aí, terminando esses nossos 3 sketches, eu fui direto pra pintura, que particularmente era o que eu mais estava querendo fazer, pra falar bem a verdade pra vocês. Diferente dos outros 3, que eu tinha feito um sketchzinho mais elaborado, quando eu tava começando a desenhar o do Fubuki, eu meio que eu senti já logo de cara que seria ele mesmo. Eu tinha gostado da expressão que eu fiz no personagem quando eu tava desenhando. Apesar de ter sido um desenho bem rápido, sabe, que eu fiz, eu já meio que senti, eu não sei explicar direito, mas foi um sentimento. Eu falei, beleza, tá legal, eu vou gostar de fazer esse daí. E aí eu já peguei aquele sketchzinho e ao invés de eu pintar debaixo do sketch, eu comecei a fazer uma pintura do lado com base no sketch. Isso daí é um negócio que eu tô começando a fazer um pouco, que é usar o sketch mais de referência do que usar ele como base, sabe? Isso daí foi a primeira vez que eu tentei fazer isso. Eu acho que eu nunca tinha tentado fazer algo desse tipo antes, onde eu olhava a referência que eu tinha desenhado e fazia uma pintura em cima, mas é algo que eu vou explorar um pouco mais aqui no canal, e inclusive eu vou comentando com vocês conforme eu for fazendo mais desse tipo. E eu fiz desse jeito, sabe, eu ando pensando em fazer essas pinturas usando referência, mas porque em um dos últimos vídeos eu tinha feito um sketch super rapidinho para fazer uma pintura em cima, mas não tinha ficado tão legal a pintura
porque o sketch tava muito simplório e eu tava meio que usando o sketch como base, né? Então a pintura ela meio que tinha que entrar lá dentro. E eu achei que isso não foi uma experiência muito boa, então nesse daí eu meio que usei mais como referência. E ficou bem legal o resultado final dessa pintura, né? Eu comecei pintando aos pouquinhos, é a maneira como eu mais gosto de pintar, que é começar usando a cor base ali da pele, usando a cor base do cabelo e aos poucos adicionando sombras. É um processo bem gostosinho de fazer, um processo relaxante pra caramba. Eu particularmente adoro fazer assim, porque você vai montando a pintura aos poucos, você não faz movimentos muito drásticos que mudam completamente a cena, mudam completamente a cor, não existe muitas correções aqui, é bem aos pouquinhos mesmo, a gente vai mudando e alterando coisas conforme a gente vai desenhando. E uma dica que eu dou, caso você queira testar essa técnica aí com os seus desenhos, com suas pinturas, é começar com as cores bem clarinhas. E quando você for adicionando as sombras, vai adicionando essas sombras um pouquinho mais escuro. Vai fazendo isso aos poucos, porque quando a gente começa já com grandes movimentos, por assim dizer, né? Tipo, você tem uma cor que ela é super clara e aí depois você já tá com preto. Quando você faz isso, fica um pouco difícil de fazer a ponte entre esse preto e essa cor clara. Então uma das coisas que eu mais gosto de fazer é começar com o claro e ir escurecendo aos poucos. Isso daí faz com que a experiência de pintar fique mais fácil, fique mais prático e mais prazeroso também. Vocês que acompanham aqui o canal, vocês percebem que eu pinto de várias maneiras diferentes. Eu já acabei pintando tanto dessa forma, né, que é pintar aos poucos, como também pintando usando diferentes cores mesmo, usando cores claras e cores super escuras, exatamente como eu acabei de citar para vocês nesse exemplo, onde você coloca a cor clara e depois você coloca o preto. E quando eu faço desse jeito, apesar de funcionar, não é uma tática que é impossível de fazer. Na verdade, tem muita gente que pinta desse jeito, alguns artistas que eu gosto bastante e acompanho, eu vejo que alguns deles usam dessa tática mais agressiva de já colocar diretamente a cor escura, e tá tudo certo, né? Eu acho que vai muito de gosto, vai muito de tempo, vai muito da experiência de cada um, mas realmente essa é a maneira como eu mais gosto de pintar. Mas como todo bom método de desenho e pintura, esse daqui também tem os seus probleminhas. Eu acho um pouco difícil de você fazer uma pintura usando muito da influência da iluminação na hora de fazer essas artes. E o que eu quero dizer com influência de iluminação? Quando a gente vai pintar em um cenário que ele é completamente azul, sei lá, a gente vai fazer a pintura de um personagem que ele tá no meio da neve. E quando o personagem tá no meio da neve, as cores do personagem vai ficar naturalmente mais azuladas, todas as cores vão puxar mais do ciano, do azul, e isso vai fazer com que as cores locais alterem. E eu acho um pouquinho difícil fazer essas alterações de cores nesse esqueminha que a gente tá pintando aqui, né? Esse esquema ele não leva tanto em consideração assim as luzes locais que estão na cena, né? No caso, se tiver um pouco azul, vai deixar mais azulado e tudo mais. Isso daí a gente teria que fazer algumas correções, mas é uma experiência muito agradável. Eu adoro pintar assim, super recomendo para vocês experimentarem também, porque é divertido, é um processinho bem gostosinho de fazer. E o resultado final do nosso Daily Draw de hoje, pessoal, ficou assim. E bom pessoal, esses foram os nossos rostinhos de personagens do Super 11. Se você gostou, já deixa seu joinha aqui embaixo e entra no nosso Discord, que vai estar aqui na descrição, que é o lugar que eu mais passo tempo conversando com vocês e mostrando em primeira mão como é que estão esses desenhos que eu vou postar aqui no canal. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, a gente se vê no próximo. Valeu, falou, se fui!